A paz do Senhor, amados em Cristo Jesus. Espero em Deus que os amados estejam a gozar de uma ótima saúde. Eu estou bem, graças a Deus. Amados, eu venho falar-vos do Deus que muda nomes. Existe um Deus que muda nomes. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos três personagens. Personagens estas que Deus mudou os seus nomes. Mas antes de Deus mudar os seus nomes, Deus mudou a mentalidade destas pessoas. Falo-vos de Abraão, Sara e Jacó. Mas eu quero enfatizar a vida de Jacó. Jacó foi um homem trapaceiro. O nome dele já significa trapaceiro, enganador. E Jacó viveu parte da sua vida enganando as pessoas. Primeiro, enganando o seu irmão Esaú, fazendo com que Esaú lhe entregasse a sua primogenitura. Depois ele tomou a bênção mais uma vez do seu irmão Esaú diante do seu pai, enganando o seu pai, vestiu-se como o irmão dele e aproveitando que o pai dele já estava avançado em idade e estava cego, Jacó fez-se passar pelo seu irmão Esaú e com uma tigela de caldo, um guisado que o pai tinha pedido ao irmão Esaú para fazer, ele, junto da sua mãe, antecipou-se em detrimento do seu irmão, foi diante do pai e tomou a bênção que seria do seu irmão mais velho, Esaú. Então, Jacó passou a vida a enganar, passou a vida a mentir. Mas chegou uma fase da vida de Jacó que as mentiras dele, tudo que ele fazia, começou a voltar para a vida dele. Conforme algumas pessoas dizem, né? Aquilo que ele semeou, começou a colher. Quando ele foi até o seu sogro, foi casar com Raquel, o seu sogro Labão lhe fez trabalhar durante 7 anos, mentindo-lhe que casaria com a sua filha mais nova. Jacó trabalhou durante 7 anos para ter a sua esposa ao lado. E depois desses 7 anos, ele casou com uma mulher e na noite de núpcia percebeu que estava com outra mulher. Estava com Lia. E ele questionou ao seu sogro por que lhe tinham feito aquilo. E o seu sogro lhe disse: na nossa cultura, a mulher, a filha mais nova não pode casar primeiro. Não pode casar antes da mais velha. Então ele disse: se quiseres ficar com a segunda filha, tens que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou por mais 7 anos. Quer dizer, tudo que ele tinha feito ao seu irmão Esaú, ele começou a colher no momento que achou necessidade de arranjar uma esposa, de constituir a sua família. Passando esse tempo, Jacó começou a entender que afinal a vida tem retornos. Tudo que nós semeamos, nós colhemos.
Mas chegou um momento que Jacó se converteu. E Jacó começou orando. Jacó começou a ouvir a voz de Deus. Jacó decidiu se consertar com Deus. E quando ele decide se consertar com Deus, havia uma luta entre a velha natureza e a nova natureza que ele tinha adquirido em Cristo Jesus. Havia uma luta. Luta essa que acontece com todos nós. Quando aceitamos Jesus Cristo, há uma luta. A velha natureza às vezes bate à nossa porta. E é necessário que nós respondamos à altura. Porque a Bíblia Sagrada nos diz: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E que nós devemos andar em novidade de vida. Se nós temos que andar em novidade de vida, é necessário que a nossa mentalidade seja transformada. Nós devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Se nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que Jesus Cristo é um Deus santo, é um Deus puro, então a imoralidade já não pode ter voz na nossa vida. A fornicação já não pode ter voz na nossa vida. O roubo, o adultério, a fofoca, a mentira, a luxúria, a vaidade, tudo isso já não pode ter voz na nossa vida. É necessário que nós lutemos. Jacó lutou com o anjo. Chegou um momento em Gênesis capítulo 32, versículos 28, versículos 26 ao versículo 29, que Jacó começou a lutar com o anjo. Ele disse: eu não te largarei sem que tu me abençoes. Eu preciso de uma bênção e eu não te largarei sem tu me abençoares. E Jacó puxava, pegava fortemente na coxa do anjo e lutava com o anjo para que ele lhe abençoasse. E o anjo lhe questionou. Aqui no versículo 27. Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe foi mudado o nome, passou a chamar-se Israel. Então Deus também pode mudar o teu nome, mas isso vai depender muito da tua mentalidade, de quem é que tu queres ser daqui para frente, como é que tu te enxergas daqui a 1 ano, 2, 5 anos. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Céu ou inferno depende de nós. Continuar a viver como um perdedor depende de ti. Você decide se queres ser visto daqui a um tempo como um perdedor ou um vencedor. Tudo começa na nossa mente. Enquanto você continuar a se enxergar como alguém que merece ser maltratada, você será maltratada. Como alguém que merece receber migalhas, você receberá migalhas. Porque, mais uma vez, eu torno a dizer, as pessoas só vão te tratar como você já se trata. Se você entender que mereces pouco, você se contentará a viver com pouco, quando na verdade você podia ir além. Às vezes o que acontece
conosco não é falta de recursos, não. Não é o país que nós nos encontramos, é a nossa mentalidade. Há pessoas que têm condições para viver de uma forma, digamos assim, humana, para viver bem, mas por causa da mentalidade que têm, eles preferem sofrer. Têm condições financeiras, mas preferem viver como se não tivessem nenhuma condição financeira. Mas tudo por causa da mentalidade deles. Há pessoas que por causa de um plano futuro adiam a vida deles no presente. Deixam de se alimentar em condições, até se alimentar em condições, deixam porque estão a construir uma casa. Há pessoas que até esquivam-se de pagar os estudos dos filhos, alegando que estão a construir uma casa. Casa essa que leva 10, 20 anos, nunca termina. Por quê? Porque a mentalidade da pessoa ainda não foi transformada. E ele pensa que se sofrer hoje, amanhã viverá bem, amanhã terá o melhor, mas enquanto não mudar a sua mentalidade, vai repetir o mesmo ciclo. De ano em ano, as coisas serão as mesmas. Nada vai mudar porque a mentalidade da pessoa não mudou. No dia 31, muita gente diz, próximo ano eu vou fazer, próximo ano vou estudar, próximo ano eu vou abrir o meu negócio, próximo ano vou trabalhar no sítio X. Só que isso não passa de meras palavras. As pessoas não agem. E como não agem, o ano começa e tudo que viveu o ano passado continua no ano seguinte, nada acontece. A pessoa vai procrastinando e nada acontece. Chega dezembro do ano em curso e as mesmas promessas. Tudo por quê? Porque ela não decidiu mudar a sua mentalidade. Enquanto Jacó não entendia que a sua mentalidade tinha que ser transformada, Jacó vivia uma vida de mentira. Jacó queria tomar o que é dos outros. Jacó invejava o irmão dele. Mas foi necessário ele se encontrar com Jesus, ele se consertar com Jesus, para que a sua mentalidade fosse transformada. É necessário que os amados encontrem-se com Jesus e peçam ao próprio Deus que nos criou que mude a nossa mentalidade. Porque se nós não fizermos isso, corremos o risco de sermos como Jacó, que noutra hora era mentiroso, era invejoso, queria tomar tudo que é dos outros, vivia uma vida desordenada. Porque é isso que acontece com as pessoas que decidem viver sem Cristo. Eles vivem uma vida desordenada. E Deus não nos chamou para viver uma vida sem ordem. É por isso que Ele nos deixou a sua lei, deixou a Bíblia Sagrada para nos conduzir, para conduzir o homem, para guiar o homem. Tudo que nós vivemos, tudo que nós enfrentamos está espelhado na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução. E quanto mais nós meditamos a Bíblia Sagrada, mais entenderemos acerca do nosso Pai, acerca do Deus que nos criou e acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você não se familiarizar com a palavra de Deus, se você não se relacionar com o próprio Deus, você vai viver uma vida desordenada. Você vai continuar a cometer os mesmos erros. Tudo porque você se esquiva
a ouvir o Deus que te criou, a conhecer mais sobre o Deus que te criou. Quanto mais você meditar a palavra de Deus, mais você vai entender quem é Deus, quem é o teu Pai, para que Ele te criou, o que você merece, quais são as promessas que Ele tem para a tua vida. Tudo está espelhado na Bíblia. Antes de você procurar por profetas e calhar em mãos erradas, medite a palavra de Deus. Tenha paciência, em vez de ficar nas redes sociais à procura de uma profecia, à procura de um pastor que vem de repente e te chama pelo nome, fala da tua vida. Leia a palavra de Deus. Medite a palavra de Deus. Dobra os teus joelhos, comece a orar. Deus vai te revelar acerca da tua vida. Não vai precisar de profeta nenhum. Você será o próprio profeta da tua vida. Quando começares a ter comunhão com Deus, a ter relacionamento com Deus, orando, meditando a palavra de Deus. Amém? Mude a tua mentalidade. Davi disse: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Só não peca contra Deus quem guarda os seus mandamentos. Quem teme ao Senhor. É por isso que em Provérbios, a palavra de Deus nos diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você quer ser visto como um homem sábio, quer ser vista como uma mulher sábia, teme ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. A sabedoria que você procura está em Deus. Creia em Deus. Relaciona-te com Deus e com a sua palavra, que certamente serás um homem sábio, uma mulher sábia. Deus abençoe. Até já.